Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida nesse dia, garantindo toda sorte de bênçãos para você, para a sua família. Que haja sempre sabedoria nos seus lábios, que haja sempre a luz da palavra de Deus sobre cada uma das suas decisões, para que você possa ser próspero e bem-sucedido em tudo quanto você for fazer, em todas as suas empreitadas. Que Deus esteja à frente, te abençoando, te dando graça e favor diante de todos que cruzarem o seu caminho. Que Deus te proteja, te guarda e te faça prosperar, em nome de Jesus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a caminhar comigo num texto assim maravilhoso, um pouco continuidade daquilo que nós vimos ontem. O texto é bem parecido, bem próximo, mas uma mensagem nova que Deus tem para nós hoje. Cada dia o Senhor traz algo novo. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 14. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Se você quiser agora, você pode dar uma pausa nesse vídeo, pegar a sua Bíblia, abrir ali 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e acompanhar comigo a leitura. Vamos à palavra? Assim diz a palavra do Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingindo uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, sua esposa, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levando a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, sua esposa, saiu ao seu encontro e disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das suas servas e seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua casa, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quando Davi trazia de volta a arca da aliança para o povo no meio de Jerusalém, Davi vinha à frente daquele cortejo. Uma multidão de pessoas estavam ali louvando a Deus, felizes, se sentindo realizados por trazer a arca. Mas havia uma pessoa no meio de todo aquele povo, Davi. Davi se despiu de todas as suas vestes, todas as roupas sacerdotais, melhor dizendo, de todas as vestes reais dele, e vestiu as roupas dos sacerdotes. Davi tirou toda a sua realeza e voltou à posição de um sacerdote mais humilde, mais simples, e vinha dançando na frente da arca.
de uma forma assim muito intensa. A palavra fala com todas as suas forças. Davi estava adorando a Deus, Davi estava louvando a Deus, Davi estava se entregando na presença do Senhor em adoração através das danças, ouvindo as trombetas, as músicas e todo o povo em júbilo. Quando nós vamos ler o livro de 2 Samuel, o livro de Crônicas, todos os livros que tem aqui e todos os textos, capítulos que falam sobre as guerras, como Davi venceu cada uma das guerras. Todas as vezes nós vamos ver Davi orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que fosse à frente das suas batalhas. Não teve nenhuma guerra que Davi venceu que não fosse colocando o Senhor à frente. E Davi orava, e Davi pedia a direção do Senhor, e o Senhor dava a Davi autorização, e Davi era mais do que vencedor em suas batalhas. Não tem nenhuma das vitórias de Davi que você não vai ver precedendo essa batalha, Davi pedindo direção de Deus, esperando a resposta de Deus através de um profeta, ou Deus falando diretamente com ele. Davi o tempo todo recorria a Deus. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Nenhum outro rei se assemelhou a Davi. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, nenhum outro rei foi tão expressivo, tão poderoso no meio de Israel como Davi. E havia um segredo para isso, que nem diria que seria um segredo, mas havia um princípio que Davi seguia. Sempre dependia de Deus, sempre colocava Deus à frente. E Deus levantou Davi à posição real. Davi era apenas o filho de Jessé, um cuidador de ovelhas. Quando Davi foi escolhido por Samuel ali, indicado por Deus para ser rei de Israel, Davi nem estava em casa na hora. Todos os irmãos de Davi passaram ali em revista pelos sacerdotes Samuel, e nenhum deles foi escolhido, enquanto Davi não chegou. E aqui Deus ungiu Davi como rei no lugar de Saul. Deus se agradou de Davi, porque Davi foi um rei que Deus escolheu. Deus escolheu Davi de uma forma especial. E Davi tinha esse coração de sempre buscar a Deus. Há um texto aqui que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nessa passagem que nós lemos, Davi estava louvando, adorando a Deus de forma extravagante. Quantas vezes nós temos essa oportunidade de adorar a Deus com intensidade do nosso coração? Nós precisamos olhar para essa imagem aqui de Davi. E ele fala diante da sua esposa: eu me humilharia muito mais ainda para estar louvando e adorando a Deus, porque eu sei quem Deus é na minha vida, e eu sei que tudo que eu tenho hoje foi porque Deus me concedeu. Davi reconhecia que toda a glória do seu reino era dada por Deus. Davi reconhecia que ele era um que estava ali, como o texto diz, lá no meio das ovelhas. Deus foi lá como se Deus pegasse uma pinça e pinçasse Davi no meio das ovelhas e colocasse ele ali no trono de Israel. Da mesma forma, Deus escolheu você de uma forma especial, específica para um propósito. E aqui Davi nos ensina algo extraordinário. Porque na hora que ele estava ali adorando a Deus, ele se despiu da sua posição real e resolveu ser apenas um adorador, como se ser um adorador fosse apenas. Não, adorador é algo que Deus espera de nós. Jesus, numa certa passagem ali em João, no Evangelho de João, capítulo 4, ele declara que Deus está buscando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Davi sempre foi um adorador. Davi, ele tocava harpas e Saul estava ali endemoniado. E os demônios saíam de Saul ao toque da harpa de Davi. Davi sempre procurou a Deus e colocou Deus à frente. E Deus fez dele o maior rei de Israel. Há uma lição importante para nós. Deus está de fato à frente de tudo que você vai fazer.
Você de fato confia e espera a resposta de Deus para todas as decisões que você toma? O meu encorajamento para você hoje é: ore a Deus diante de toda circunstância da sua vida. Seja uma decisão pequena, uma grande decisão. Busque a paz de Deus no seu coração para que você decida. Pode parecer algo assim que não faz sentido, mas é tudo que nós precisamos, de ter essa convicção de que se Deus não estiver à frente de tudo que nós vamos fazer, nada vai dar certo. Mas quando Deus está à frente, tudo dá certo. Até aquilo que parecia que ia dar errado, Deus faz com que dê certo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E há momentos em que nós nos dedicamos a Deus de verdade. Você está aqui todo dia acompanhando essa mensagem, buscando a Deus, participando da sua comunidade de fé, e as pessoas te criticam, as pessoas zombam de você. E é o que aconteceu com Mical, a mulher de Davi. Ela zombou dele, ela desprezou ele no coração, porque ele se despiu das vestes reais e dançava intensamente na frente da arca. Ela até diz assim, ficava pulando na frente da arca e se descobriu como um sem vergonha qualquer. Ela desprezou Davi. E às vezes você está nesse lugar em que as pessoas veem você e você está buscando a Deus com a sua fé, participando, sabe, deste momento, como eu havia dito logo agora, e as pessoas falam, todo dia você está vendo isso aí, que bobagem, você está ficando fanático, tudo você é Deus, tudo de você é Jesus, tudo de você é a Bíblia, não tem outra coisa, você não tem outro caminho. Descansa, não se preocupe. Você vai ver que essas pessoas são como Mical, se tornam inférteis, não produzem nada. A única produção que essas pessoas têm é de calúnia, difamação, de perseguição. Elas não são frutíferas, mas você sim. Você tem dado e continuará dando muitos frutos e você vai prosperar. Mas não se esqueça, Deus, Ele está sempre à frente. Deus nunca estará atrás. Deus nunca será o segundo. Deus é sempre o primeiro. Não existe um segundo lugar. Deus não aceita estar no segundo lugar para o nosso próprio bem. Então, o meu encorajamento, como eu disse para você hoje, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo quanto você fizer. E assim como Davi foi próspero, próspero também você será. Não se preocupe com aqueles que te criticam, aqueles que zombam da tua fé, aqueles que declaram, você está passando lutas, e eles dizem, aonde está o seu Deus? Por que Deus não faz um milagre na sua vida agora? Não se preocupe, prossiga adorando, crendo e se posicionando na presença de Deus, porque este é o lugar que nós nunca devemos sair. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu apresento a vida de cada pessoa que recebe esta oração agora e peço a tua bênção, o teu favor em nome de Jesus. Que o Senhor possa sustentar a fé deste, Pai, dessa, que tem lutado, que tem mantido a sua vida na presença do Senhor, mas ainda não chegou o tempo da bênção e está sofrendo perseguições, acusações, está sofrendo, Pai, com zombaria. Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, fortalece a fé deste irmão, desta irmã, envie um sinal da parte do Senhor para que ele não desanime, para que não desista, para que prossiga, que persevere, Pai, nessa jornada, para que possa ver os teus milagres e louvar o teu nome. Pai querido, que haja, Pai, na vida dessa pessoa que recebe essa mensagem agora, sinais, maravilhas, o mover da tua bênção, o mover do teu favor e da tua graça, e que cada um nesse dia possa experimentar de forma abundante e plena de tudo que o Senhor tem reservado para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Continue sempre comigo aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Se inscreva no nosso canal, deixa aí a sua mensagem com o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós podermos orar por você e testemunhar junto contigo as respostas e os milagres de Deus. E, como eu sempre digo,
compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem e você é esse canal de Deus para abençoá-lo. Nós continuamos orando a palavra e que o seu dia seja uma grande bênção.